Traube, tem também Hollerbach, que é uma família que o pastor Hollerbach, por exemplo, teve 10 filhos. Deller, Frede, Lehmann, Rausch, Undermann. Este monumento, localizado no centro da cidade de Teoflotone, representa estas e muitas outras famílias que saíram da Alemanha e se instalaram aqui na nossa cidade. Não dá para contar a história do nosso município sem aliar a história do povo alemão. Essa história da colonização alemã aqui, ela está intimamente ligada com a história da cidade, porque quando tinha só 3 anos de fundação da cidade, que foi em 1853, em 1856 chegaram os colonizadores, que eram alemães e outros europeus. Ao todo, foram 3 levas de famílias alemãs que vieram entre 1856 e 1930 para a então Filadélfia, fundada por Teófilo Benedito Ottoni, que antes mesmo de povoar a região e alimentar o seu sonho de fundar uma cidade, já estava acompanhado de um alemão. Ele veio com o Roberto, com o Hahnemann, com o Otto Voigt. Então ele já tinha essa expectativa de colonizar com alemães. Chegar às terras do Vale do Mucuri, numa época tão escassa de recursos, não foi fácil. Costumes, comidas e climas diferentes. Esse processo de adaptação, eu acho que foi assim, muito complicado, porque era tudo diferente. A gente até escreveu o hino ao imigrante e a gente fala aí que era tudo desconhecido, o povo, a língua, o pão, mas eles adaptaram-se a tudo e amaram o novo chão. Mais de 300 famílias vieram da Alemanha. Catalogar todas elas era quase impossível. A peregrinação exigiu muito de quem se arriscou a vir construir uma nova vida. E o trajeto era um trajeto longo, que a gente fica imaginando como é que esse povo aguentou tanto tempo no mar, até 2 meses. E chegaram no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vieram para cá. Para cá eles vieram geralmente de carro de boi, às vezes cavalo ou a pé, porque eram todas famílias, porque foi exigido que viessem para cá famílias. Os alemães aqui se instalaram e cresceram junto com a cidade, trazendo seus costumes, trabalhos e características. A presença alemã foi tão marcante e importante que a bandeira de Teoflotone é idêntica à da Alemanha. Ela tem as mesmas cores, o fundo é a mesma bandeira da Alemanha, pela influência que os alemães tiveram aqui, só com os elementos produzidos aqui, que é o gado, o café, a cana de açúcar e também pedras preciosas. Um alemão foi o responsável pelo início da educação no município. Fundou a primeira escola, foi professor e se tornou patrono da educação na cidade. Alguém que se tornou exemplo e referência de religiosidade, cultura e, claro, educação. Este é o pastor Hollerbach. É uma figura preciosíssima. A gente ainda tem os livros que ele deixou escrito, a assinatura dele nos livros é muito interessante, sabe? E ele foi um líder e ele, pelo que consta na história, ele fazia de tudo aqui. Ele levava as cartas que vinha da Alemanha para os membros, ele passava as inovações, o que em cada propriedade dava certo, ele passava para o outro. E foi feito assim um meio de campo maravilhoso o trabalho dele. Dona Dalva Neumann é a presidente da Associação Cultural da Descendência Alemã. Escreveu e participou de diversos livros contando a história dos colonizadores alemães, uma das que mais mantém acesa a chama da descendência. E por falar em descendentes, nós tivemos 2 diretamente que, inclusive, governaram Teoflotone. Sim, nós tivemos o Dr. Luiz Gonzaga Soares Leal, que apesar de o sobrenome ser brasileiro, mas isso talvez foi pela perseguição na época da guerra, que muitos tiraram os sobrenomes alemães, mas ele descende de alemães, sim. Aqui, inclusive, nesse livro,
que a gente escreveu com a professora Magali Barroso, tem a história do Dr. Luiz Leal e tem aqui, inclusive, a árvore genealógica dele. Aqui, ó, ele descendia das famílias Sedlmayr, Vespermann, Hawkins, então, tá aí a história dele. E a da Dona Maria José também está aqui, além de outras 56 histórias de vida de pessoas que fizeram sua história. E a Dona Maria José descendia dos Haueisen, ela conservou o sobrenome Haueisen, Maria José Haueisen Freire. E ainda com relação ao Dr. Luiz Leal, ele deixou um marco histórico, ele como descendente alemão, que ele fundou a Rádio TV Imigrantes e a TV, diga-se de passagem, a única emissora de TV genuinamente teoflotonense. Sim, isso aí é muito importante, essa TV aqui é uma preciosidade para nós e que a gente até procurou vocês pensando justamente nisso, de divulgar essa parte que o doutor Luiz Leal foi o fundador dessa emissora. E ele foi uma pessoa preciosa e descendente de alemães, tanto que aqui a TV chama-se TV Imigrantes. O pior momento da colonização em Teoflotone foi, sem dúvidas, o período da Segunda Guerra Mundial. Aqui, os alemães foram perseguidos. Uma das igrejas luteranas, que ficava na região do Cine Metrópole, centro da cidade, chegou a ser destruída como retaliação ao povo alemão. Alguns foram embora para sempre. Saiu correndo à noite pela perseguição, foi para as roças e muitos não voltaram. Então, Teoflotone hoje, eu acho que se não fosse aquela perseguição na época da guerra, Teoflotone seria muito diferente, porque muitos ficaram amedrontados e, inclusive, a língua. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em falar em alemão, porque eu nasci na época da guerra e eu ouvia aqueles murmúrios, eu sempre percebia que parece que alguma coisa tinha sido quebrada. Parecia que estavam juntando cacos de toda aquela perseguição que houve, sabe? Mas aí o pastor Walter Schlup, que foi um dos substitutos do pastor Hollerbach, ele trabalhou muito tempo aqui e ele era o responsável pela igreja na época. E ele tinha ido para a Alemanha de férias, não pôde voltar, ficou lá e então ele, quando voltou, ele teve um grande trabalho aqui para restaurar essa comunidade. Passado esse período, a descendência voltou a ter paz. Ganharam novamente o respeito e ocuparam seus lugares na terra em que ajudaram a criar. Essas imagens foram feitas exatamente quando completou-se 100 anos da colonização alemã. Década de 50, a cidade ficou em festa e pelas ruas a tradição e os costumes eram retratados. Hoje, os festejos são menores, já não há tantos encontros e algumas festas tradicionais, como a Festa da Colheita, são mantidas. Ainda encontramos a arquitetura e comidas típicas. Com o passar do tempo, muitas rotinas foram mudadas. A cultura é que faz a diferença, porque aí eles tiveram que se adaptar. Muitos que foram, por exemplo, descendentes de alemães, que tinham os seus costumes, as suas comidas, aí teve que se adaptar às outras com as quais se misturaram. Isso aí aconteceu sempre de forma pacífica, mas tem ainda algumas coisas que a gente preserva. Agora, dona Dalva, conta um segredo pra gente. É verdade que o povo da Alemanha veio para a então Filadélfia do Teófilo Benedito Ottoni, achando que seria a Filadélfia lá dos Estados Unidos? Foi sim. Isso aí foi. E aí, nesse livro aqui, no final, tem essa história que conta, ele reforça isso, que eles vieram para cá, os Neumann, eu posso falar pela minha família, né? Que vieram pensando que estavam indo para os Estados Unidos, para a Filadélfia dos Estados Unidos. Então, esse nome foi estratégico, porque o Teófilo Benedito, para mim, foi um grande estrategista. Olha, de muita coragem,
tudo que ele fez, eu acho que envolveu muita habilidade pessoal. Enquanto isso, as famílias vão levando o legado dos primeiros colonizadores. Estima-se que hoje são cerca de 50 mil descendentes em Teoflotone, fazendo com que a cidade permaneça com as suas raízes de colonização alemã, tornando esse território do Nordeste Mineiro um pedacinho da Alemanha. Muitas famílias ainda têm o sobrenome, né, que diz que é um pedacinho da Alemanha, né, como os Neumann, os Deller, os Freda, os Laube. Neumann e Laube são, para mim, as maiores famílias aqui, mas tem muita gente dessas duas famílias. A gente não sabe se porque vieram com um maior número de membros ou porque tiveram muitos filhos, porque aqui eles se sentiram à vontade. Aqui teve família que teve 24 filhos, 15 filhos, 12 filhos. Então, aí é muito grande a descendência alemã por isso.